boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Decifrando as Escrituras. E hoje nós estaremos falando a respeito de um assunto bastante pertinente. Como vocês sabem, a Bíblia é um livro muito complexo que abrange um resuminho de todos os assuntos que vocês possam imaginar. É um livro de ciências, sim, é um livro de ciências, moral, de conduta, de leis que nos conectam principalmente ao mundo espiritual. Hoje estaremos meditando no texto bíblico de Hebreus, no seu capítulo 11. O que nós vemos nesse texto? Que pela fé os mundos foram criados. Algumas traduções vai aparecer a palavra pela fé o universo foi criado, né? Ou seja, todas as coisas que existem nele. E isso de fato é verídico. E além disso, vemos nesse mesmo texto que, por meio da fé, as coisas que eram invisíveis se manifestaram no mundo visível. Ou seja, esse mundo que nós vivemos, ele foi criado em homenagem a coisas espirituais. Outro texto bíblico que também possui uma grande aplicabilidade é o livro que nós conhecemos como livro de Tiago. Tiago, no seu capítulo 2, que fala a respeito da importância das obras, que a fé sem obras ela é morta. Não adianta nada eu ter fé, mas não materializar o resultado da minha fé em obras. Em obras do que? De aprovação. E também temos um outro texto que tem uma aplicabilidade nesse sentido, de conceitos científicos, conceitos envolvendo leis, morais, leis, a própria moral e a conduta, que é o livro de Romanos, no seu capítulo 1, que diz que o mundo, ele diz assim, que o nosso mundo criado, que as coisas existentes no mundo espiritual, claramente se manifestam por meio das coisas criadas aqui nesse mundo. Muito bem. Hoje, em cima desses textos, nós iremos trabalhar com vocês a respeito de alguns conceitos científicos, já que temos lá o livro de Ezequiel, no qual ele tem uma visão em que animais impuros são sacrificados no templo. Nós veremos que essa visão de Ezequiel, ela é atemporal, e além de ser atemporal, ela pega contexto histórico do profeta, onde eles realmente estavam levando abominações para o templo físico, só que também faz uma projeção para o futuro do profeta, onde, por exemplo, vemos em Coríntios que está escrito que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então, se comemos coisas ruins que fazem mal à nossa saúde, se consumimos alimentos proibidos pelo livro de Levítico, certo? E não são só animais impuros, não, são todos os alimentos que fazem mal à saúde. E se ouvimos, se assistimos coisas que contaminam o nosso espírito, nós estamos pecando contra Deus. Por que nós estamos pecando? Porque nós estamos trazendo para dentro de nós coisas que contaminam. Eu vou apresentar para vocês aqui uma pesquisa científica que foi feita e que tem tudo a ver com a questão do corpo físico nosso e da importância que temos de nos mantermos puros. Vamos observar aqui essa pesquisa científica que foi publicada, né, numa revista da USP. Vamos ao próximo vídeo. Muito bem. Aqui a gente tem o jornal da USP, certo? É uma pesquisa científica, né, que foi feita e publicada, né, no site da universidade. E me espanta, né, como que as pessoas conseguem estudar essas coisas e dizer que tudo foi obra do acaso.
Eu respeito a opinião de cada um. Só que aí eu vou estar lendo nesse texto para a gente ver, né? Que coisa interessante. Guardas formam barreira sanitária e impedem a entrada de abelhas jataí com o fungo em ninhos. Então aqui o texto ele fala sobre, ele descreve, né? No caso, esse artigo ele descreve uma situação, né, no qual essa espécie de abelhas, conhecida popularmente aqui no Brasil como jataí, eles barram, né, eles fiscalizam, né, na porta de entrada, né, das suas colmeias todas as operárias que vêm do campo com néctar. E elas fiscalizam para ver se algo de impuro não estará entrando na colmeia. E algo assim me fez pensar, né, na situação que nós temos, né, onde nós, como membros do corpo de Cristo, devemos trabalhar em prol do corpo de Cristo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas que podem fazer mal ao corpo de Cristo. Temos que ser como essas abelhas aqui. Mas vamos aqui ao nosso artigo, aqui, ao nosso texto. Abelhas controlam acesso aos ninhos, reconhecem mudanças químicas nos corpos de insetos que tiveram contato com o fungo e impedem sua entrada. O autor é o Júlio Bernardes, a arte é a Andriele, né, que fez, né, a arte aqui, os desenhos, e foi publicado no dia 11 de 4 de 2022. Eu vou estar lendo aqui. A abelha jataí, de nome científico Tetragonista angustula, é uma espécie sem ferrão, dócil e de fácil manejo, mas que curiosamente possui um sistema sofisticado de reconhecimento, a ponto de impedir de modo agressivo a entrada no ninho de companheiras expostas a fungos que podem contaminar a colônia. A descoberta aconteceu em pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, descrita em artigo publicado na revista científica Chemosphere. Os pesquisadores constataram que as guardas da jataí, que controlam o acesso aos ninhos, reconhecem mudanças químicas nos corpos das abelhas que tiveram contato no campo com o fungo Beauveria baciana, usado como biopesticida, não permitindo sua entrada. Então aqui a gente tem um fungo que é usado como biopesticida para controlar outras pragas agrícolas. Então as abelhas quando vão, né, nas plantas, nas flores, buscar o néctar e acabam entrando em contato com esse fungo e vêm, né, contaminada por ele, quando elas vão entrar dentro da casinha, né, elas são barradas pelas guardas, né, que ficam na entrada. Vamos continuar. A jataí possui ampla distribuição na América Latina, em especial no Brasil. Ela é uma importante abelha polinizadora, não só de culturas agrícolas, mas também de várias espécies de plantas silvestres, aponta a pesquisadora Denise Alves, que realiza estudos de pós-doutoramento na Exalc, uma das autoras do artigo. Abre aspas. Além do papel ecológico devido à polinização, existem muitos criadores de jataí, em grande parte, devido ao mel produzido, o que faz com que a espécie tenha uma alta importância socioeconômica no Brasil. Fecha aspas. Abre aspas, novamente. As abelhas sem ferrão, grupo com mais de 250 espécies no Brasil, representam um recurso de uso crescente para a polinização de culturas nas regiões tropicais. Anualmente, a polinização agrícola contribui com um valor econômico estimado de 12 bilhões de dólares no país, destaca a pesquisadora. Como as abelhas buscam alimento no campo, elas estão expostas aos pesticidas aplicados nos cultivos agrícolas, sejam químicos ou biológicos, e ainda conhecemos muito pouco sobre seus efeitos nesses insetos. Os pesquisadores realizaram experimentos que envolveram observações comportamentais e análises químicas, focando no reconhecimento de companheiras de ninhos pelas guardas de jataí.
As guardas são abelhas 30% maiores e que possuem antenas mais longas que as demais operárias, relata Denise. Já se sabe que as guardas controlam a entrada das abelhas forrageiras, ou seja, daquelas que vão para o campo, impedindo a entrada das que não pertencem ao ninho. O estudo mostrou que o fungo Beauveria baciana modifica o perfil químico da cultura que reveste os corpos das abelhas. As guardas possuem uma espécie de molde nos odores das companheiras e de seu ninho e, quando há alguma alteração na composição química da cutícula dessas abelhas, elas detectam essa diferença e impedem sua entrada, ressalta a pesquisadora. Assim, as guardas funcionam como uma barreira sanitária, impedindo que abelhas com esporos do fungo entrem em seus ninhos e esse fungo se espalhe e infecte as outras abelhas. Embora as abelhas contaminadas não entrem mais no ninho, é melhor perder algumas companheiras do que correr o risco de um surto causado pelo fungo nas colônias, afirma Denise. Até agora, não havia estudos sobre o comportamento das abelhas sem ferrão frente aos fungos usados como biopesticidas na agricultura, mas apenas avaliações que consideram a taxa de mortalidade dessas abelhas. A pesquisadora conta que um estudo similar foi realizado na Itália, mas analisando abelhas com ferrão, Apis mellifera. A pesquisadora mostrou que, neste caso, as guardas dessa espécie aceitam abelhas expostas ao fungo, o que aumenta as chances da transmissão do patógeno entre as colônias, aponta. Na Jataí, considerando que as guardas são maiores e têm antenas mais longas, nossa hipótese foi de que elas seriam capazes de detectar e reconhecer as companheiras de ninho contaminadas, diferentemente do que ocorreu com a Apis mellifera. De acordo com Denise, devido ao uso crescente de biopesticidas nos cultivos agrícolas, as avaliações ecotoxicológicas desses produtos devem ir além das taxas de mortalidade. É preciso avaliar também seus efeitos nas características comportamentais e fisiológicas das abelhas, que são os principais polinizadores da natureza, e as abelhas sem ferrão são culturas. A pesquisa foi realizada durante o mestrado de Felipe Chagas Rocha Almeida, orientado pelo professor José Maurício Simões Bento, do Laboratório de Ecologia Química e Comportamento de Insetos do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc, que é o departamento aí da USP, Universidade de São Paulo. Então a gente viu aqui, pessoal, né, que as abelhas, né, como que elas funcionam? Elas vivem em colônias e nessas colônias, né, existe uma união tão grande que elas trabalham em prol de como se fosse um corpo, né, vários insetos ali, milhares de insetos, trabalhando em prol de um corpo, né, da manutenção da vida, né, da colônia como um todo. E aqui, o que me fez pensar sobre esse texto? A importância, né, que nós temos, né, até o nosso mundo está tão caído, tão prejudicado, que até não apenas para os seres humanos a vida está ficando difícil, né? Não apenas para nós seres humanos, mas a vida está ficando difícil também para as abelhas, porque a contaminação está ao nosso redor, dia após dia. E no caso aqui das abelhas, a ganância, né? Muitas das vezes, aquela necessidade de se produzir mais e mais, faz com que os agricultores usem biopesticidas para matar insetos e outros seres vivos que causam prejuízos na agricultura. Só que acabam prejudicando a vida também de outros insetos que são benignos. Bom, pessoal, deixarei o link, né, dessa reportagem aqui na descrição do vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Em cima desse assunto, a gente pode meditar em muitos outros assuntos relacionados às Escrituras, com outros seres vivos também. E agradeço a todos. Tenham um ótimo fim de tarde e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos e familiares.